I spent my rent check, what the heck, had to have a new pair, baby blue Jimmy Tuesday. Oi gente, tudo certinho? Belezinha? Bom, hoje eu vim fazer o vídeo prometido para falar um pouco mais sobre mim e para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Eu me chamo Angélica Bernabé, mas tenho o apelido de Pimenta já há alguns anos e acabou ficando Angélica Pimenta, né? Eu tenho 32 anos, sou carioca, né? Mas estou morando em Brasília atualmente por conta do trabalho do meu marido, casada já há 5 anos e mãe de uma adolescente de 12 anos. Eu comecei a engordar na minha adolescência. No meu caso foi proposital. Eu achava que se eu engordasse eu deixaria de sofrer algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu estava sofrendo abuso sexual desde os 6 anos de idade e quando cheguei mais ou menos nessa idade de fase de adolescência eu comecei a entender o que estava acontecendo de verdade e comecei a me culpar por isso, achar que a culpa era porque eu era bonita demais, enfim. E acabei optando por engordar e me enfeiar. Eu falo sobre isso assim, mais detalhadamente lá no blog, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do post do blog falando sobre isso, tá? Então quem tiver interessado em saber um pouco mais sobre isso é só entrar no blog, que eu vou deixar já separadinho o post aqui pra vocês aqui embaixo. E eu de 12 para 14 anos eu engordei bastante, assim, né? Já estava em fase de desenvolvimento, então automaticamente cresci e enlarguei. Mas eu fiquei, não fiquei gorda, obesona, não. Eu fiquei gordinha, estava acima do peso e tive uma adolescência complicada, assim, por conta de várias situações da minha vida, como eu disse, está escrito lá nesse post do blog. Mas até que minha adolescência eu não posso reclamar que foi infeliz, não. Eu tive problemas maiores na infância mesmo. E não tive nenhum problema com o meu sobrepeso na adolescência. Muito pelo contrário. Eu fui uma adolescente normal, tipo, sempre namorei muito, sempre saí muito, sempre me diverti. Meu problema maior mesmo começou na infância e eu acabei carregando essa coisa da infância durante muito tempo, me amargurando, remoendo, me culpando e me vitimizando, porque é natural, quando a gente sofre alguma coisa a gente acaba meio que se colocando como vítima, né? E durante toda a minha adolescência eu fui gordinha e fui feliz gordinha. Por incrível que pareça, eu sempre gostei do meu corpo. Quando eu comecei a descobrir assim, né, voltei a me descobrir bonita, foi na época dos meus 16 anos. E aí eu comecei a maquiar, cuidar do cabelo, pele, comecei a ficar mais feminina, porque até essa etapa aí eu me retraí um pouco e fiquei bem na concha mesmo, tentando me esconder das pessoas com medo de voltar a acontecer os assédios sexuais, os abusos sexuais por parte de outras pessoas. Só que nessa fase eu já estava bem grandinha, eu sabia me defender, já tinha consciência das coisas certo e errado, e eu sabia até onde eu podia ir, até onde as pessoas podiam ir comigo, e comecei a me soltar. Como eu disse, eu sempre fui muito feliz com o meu corpo, sempre gostei, sempre fui vaidosa, sempre gostei de usar decote, sempre botei perna de fora, mas como eu disse, eu não era obesa no nível que eu tô agora. Eu tinha por volta de uns 85 ou 90 quilos na época. Fiquei com esse peso até minha gravidez. Com 20 anos eu engravidei, né? 19 para 20 anos. E com 20 anos eu tive minha filha, depois disso eu engordei mais um pouquinho. Assim que eu tive a Daphne, eu emagreci assim, uns 10 quilos, né? Mas logo depois, porque ela não, também tive outros problemas que não vem ao caso agora, e ela acabou não amamentando direito, e eu, tipo, amamentei a minha filha só até os 3 meses de idade, 3 meses de vida. E a amamentação, pra quem não sabe, ajuda no fazer o corpo voltar ao normal, o corpo da mulher voltar ao normal, ou seja, emagrece, né? Então, depois dessa fase de amamentação, que eu parei de amamentar, eu engordei de novo. Aí engordei um pouquinho mais, fui chegar a uns 110 quilos. Fiquei nesses 110 durante um tempo, feliz da vida também. Não tinha nenhum problema no meu corpo, nem de estar gordinha, nem de nada disso. Ia muito bem, obrigada, feliz da vida. Quando eu cheguei nos meus 26 anos, eu comecei a engordar.
né? E daí eu comecei a engordar 20 quilos por ano. Então, eu cheguei, tipo, a um estágio bem assim que começou a me incomodar mesmo, né? Mas mesmo me incomodando, tipo, a tendência é aquela coisa, deixa, tá bom assim, tô feliz assim, tá tudo certo, tá tudo uma beleza. É mentira, não tava nada certo. As pessoas que me conheciam achavam que eu tava super feliz comigo mesmo, com o meu corpo, porque eu sempre fui muito expansiva, eu sempre fui muito brincalhona, eu sempre tive, tipo, sempre me levei tudo na sacanagem. Então, as pessoas nem imaginavam o que se passava na minha cabeça, mas já me incomodava. A partir dos 26 anos, eu já comecei a me incomodar com o meu corpo. Com meus 28 anos, eu conheci meu atual marido. E foi, tipo, bom demais, né? Me apaixonei à primeira vista, foi uma história meio complicada, mas entre trancos e barrancos a gente conseguiu ficar junto, estamos juntos até hoje. Só que nesse segundo casamento, né, que o meu primeiro foi com o pai da minha filha, eu engordei mais de 20 quilos, e assim fui. Cheguei a 149,5 kg com 30 anos. Nessa fase de 149,5 kg, lembrando que eu tenho 1,71 m de altura, né? Nessa fase de chegar a 149,5 kg, eu fiquei muito mal. Porque eu já não conseguia me reconhecer no espelho, entendeu? E eu já nem olhava mais no espelho, sinceramente. Comecei a não sair de casa, evitar convívio social. Quando saía, ficava fingindo que estava tudo bem, mas ficava me sentindo mal à beça, tipo, coisas bobas assim do dia a dia que todo mundo faz, que nem se toca do quanto isso pode ser importante para um obeso. Como você chegar num bar ou numa festa e dar de cara com aquelas cadeiras horrorosas de plástico e ficar ali, sabe, sofrendo com medo de sentar na cadeira, a cadeira se desmanchar embaixo do seu corpo e todo mundo ficar rindo da sua cara. Ou quando você pega um ônibus e dá de cara com a roleta e fica ali se imaginando presa, entalada na roleta, todo mundo te olhando, tendo que chamar bombeiro. Tipo, das coisas mais idiotas, tipo, sentar no ônibus e as pessoas, tipo, preferirem ficar em pé do que sentar do seu lado porque você ocupa muito espaço. Ou os olhares na rua, assim, das pessoas, tipo, nossa, tão bonita, né, mas, poxa, podia emagrecer, tadinha, coitada. E eu nunca gostei desse papel de vítima, eu nunca me coube bem, não. Eu sempre fui uma pessoa muito pra frente, muito independente, no sentido de o que eu quero, eu faço, eu posso. Eu nunca, nada me impediu de fazer as coisas que eu gosto, que eu quero. E foi complicado pra mim. Foi complicado me deparar com essa nova versão, assim, frágil demais, né? Porque eu sempre sempre fui obrigada, por causa da minha história de vida, a ser uma pessoa forte. E eu fiquei em um momento muito fragilizada mesmo. E foi quando eu comecei a querer emagrecer de verdade. Porque até então, tipo, tô gorda demais, mas tô gorda demais, eu continuava comendo, continuava fazendo as coisas erradas, continuava não fazendo nenhuma atividade, continuava engordando, comendo, comendo, comendo. E eu falei, não, agora chegou num ponto que não dava. Eu tava sentindo muita dor no joelho, então eu não conseguia fazer as coisas mais simples, como levantar e sentar da cama. Calçar sapato já não era mais uma coisa que eu conseguia fazer sozinha. Tinha que calçar sapato, tinha que pedir ajuda de alguém para poder fechar o sapato, me ajudar a calçar o sapato. Ou seja, cheguei no ponto auge, assim, foi o auge da minha obesidade, foi essa época, né? E nessa época meu marido não estava em casa direto, porque ele estava fazendo curso de sargento da aeronáutica, então eu ficava semana toda em outra cidade, em São Paulo, e eu ficava no Rio sozinha, e isso só piorou a situação, e foi triste, foi bem chato. Quando eu comecei a sentir essa dor no joelho, eu resolvi diminuir um pouco o peso, consegui dar uma controlada, mas não, nada muito drástico, nada muito, vou mudar de vida. Consegui dar uma diminuída, cheguei a 148 quilos. No ano passado, foi em setembro do ano passado, com 31 anos, eu me mudei aqui para Brasília com o Marcelo, com 148 quilos. E chegando aqui eu tive a oportunidade de procurar ajuda médica, né? Não que eu não tivesse tido antes, mas na verdade antes as pessoas queriam que eu fizesse, mas eu mesma nunca quis. E quando eu vim pra cá, eu já vim decidida que aqui em Brasília eu começaria uma nova história e tentaria ser uma nova Angélica, chegar onde eu queria chegar, ser a pessoa que eu queria, sempre quis ser,
sempre fui no meu interior que eu queria colocar isso, né, em prática. Chegando aqui, eu procurei o Hospital das Forças Armadas aqui de Brasília e fui direto procurar o cirurgião para fazer cirurgia bariátrica. Na consulta, o cirurgião disse que eu sim deveria fazer a cirurgia, que eu estava apta, meu grau de obesidade era 3 pra lá, porque já tinha passado de 3, entendeu? Eu costumo dizer que era nível 54. E meu IMC tava 50, então tava bem acima. E eu encabecei nessa história de fazer redução de estômago. Eu falei, não, vambora, vou fazer, se é esse jeito eu vou fazer. Só que... E comecei a fazer, né, as consultas, fui no endócrino, fui na nutricionista, ela já me passou já uma dieta, porque eu teria que, mesmo para fazer a cirurgia, eu teria que perder peso. Eu fiz consulta com as psicólogas, que foi o principal para mim, foi a ajuda da psicologia, do grupo da bariátrica. Nessa psicologia tem um grupo, né, mesmo de pessoas que vão fazer cirurgia ou que estão acima do peso e querem mudar de vida, que se reúnem para fazer psicologia juntos. E foi nesse grupo aí que as coisas que eu comecei a identificar o que eu realmente precisava para mim, o que eu realmente queria. Porque uma das coisas principais assim, que eu aprendi na psicologia, com a psicologia do grupo, foi que a gente tem que se auto-observar, né? Auto-observação gera autoconhecimento e autoconhecimento gera autocontrole. E para eu conseguir me controlar e ser a pessoa que eu queria ser, né? Porque a cirurgia não é milagre, a pessoa não vai fazer cirurgia, vai ficar magra se continuar comendo as besteiras que come. No princípio sim, mas depois você acaba voltando a engordar, que eu já vi muitos casos desses por aí. Então, na psicologia eles te obrigam, né, a ficar 6 meses ali aprendendo do beabá de como fazer tudo do zero, para você ter sucesso no pós-cirúrgico também. Só que exatamente por essa coisa do autoconhecimento, do ser obrigada a olhar pra mim, coisa que eu nunca fiz, tipo, a vida inteira. Eu sempre evitei de olhar pra mim mesma, sempre olhei pros outros, sempre ajudei os outros, sempre fui pros outros, eu nunca fui pra mim, entendeu? Tanto que, tipo, a minha maior infelicidade, assim, na minha vida, tipo, é a Angélica com a Angélica. Sou muito feliz no meu casamento, sou muito feliz com minha filha, sou muito feliz com meus amigos, com minha família. Eu só não tava feliz comigo mesma. E ainda não cheguei onde eu quero, mas tô chegando lá. Tô caminhando pra chegar onde eu quero. E numa dessas, assim, eu percebi que, tipo, eu tava muito ansiosa pra fazer a cirurgia. Mas não ansiosa no sentido de querer que a cirurgia chegasse logo. Ansiosa por medo mesmo. Não medo de morrer, não medo de não emagrecer, não medo de dar alguma coisa errada, mas medo de não conseguir parar de emagrecer além da conta. Como eu já disse aqui no vídeo anterior, meu padrão de beleza não é magreza, eu não acho bonito, não é uma coisa que eu quero pra mim. Eu quero perder peso sim, mas eu quero voltar aos meus 80, 85 quilos, gordinha, não magrela, não é pra mim. E eu comecei a ficar ansiosa por isso, assim, com muito medo de não conseguir parar de emagrecer, como já vi vários casos de pessoas que emagreceram além da conta, ficaram bem estranhas, bem horrorosas. Eu não consigo me imaginar magra, nunca consegui, e eu não quero isso pra mim. Então eu resolvi, nessa minha auto-observação, nessa coisa toda, esse processo todo, eu resolvi que eu não ia fazer cirurgia, porque eu nunca tinha tentado emagrecer antes, simplesmente porque eu nunca quis emagrecer mesmo. Tipo, pra mim eu tava feliz do jeito que eu tava. E quando comecei a ficar infeliz com o meu peso, eu não fiz nada pra mudar isso. Então eu nunca tentei, nunca tinha tentado. E até então as coisas que eu já tinha mudado, já a reeducação alimentar que eu já estava fazendo, as coisas que estavam acontecendo desde que eu comecei no grupo da bariátrica, eu tava indo bem aberta, entendeu? Tipo, as poucas mudanças que eu tava fazendo, eu já tava perdendo peso pra caramba, eu já tinha perdido quase 8 quilos. Eu falei, pô, peraí, se eu perdi esse tanto, eu posso perder o todo que eu preciso perder. Lógico, vai demorar um pouco mais para conseguir perder o peso, mas em compensação eu vou ganhar um pouco mais de qualidade de vida, porque a cirurgia não deixa de ser um método invasivo. E me deu prazo, eu falei, não, vou me dar o prazo de 1 ano, né, para começar isso. Essa decisão eu tomei em julho desse ano. Eu vou me dar um prazo de 1 ano para conseguir perder o peso que eu quero, né, ou boa parte dele, que se eu não conseguir, aí eu recorro à cirurgia, porque não tem jeito. Como meus exames médicos também não deram nada, assim, nenhuma alteração de saúde grave, eu também não tinha necessidade de fazer cirurgia por comorbidade, entendeu?
por agravantes do que a obesidade trouxe da minha saúde. Tinha um colesterol alto, triglicerídeos, mas tudo isso dava para controlar com a alimentação, coisa que eu já estava conseguindo baixar. As taxas de açúcar, triglicerídeo e colesterol eu já tinha conseguido abaixar. Só com a mudança na alimentação, só com a reeducação alimentar que eu já estava fazendo por conta da cirurgia. Então foi o que eu decidi, né? Isso foi. Aí antes de chegar às férias de julho, né? Que eu fui pro Rio, eu já estava pensando nisso. Aí passei 20 dias no Rio, pensei bastante e voltei decidida a não fazer cirurgia. Entrei em contato com as minhas psicólogas, falei com elas e elas concordaram, disseram que eu deveria sim tentar emagrecer sozinha, porque eu teria chances por causa do meu histórico mesmo, do que já estava acontecendo. E foi o que eu decidi. Em agosto desse ano eu comecei esse processo e eu tenho esse prazo até agosto do ano que vem. E nesse processo já voltei do Rio e já me matriculei na academia, já comecei a seguir a dieta um pouco mais rígida, porque eu tava meio que levando, né? Tipo, comia e tal, mas chegava no final de semana, eu sempre exagerava, eu sempre comia muita pizza, eu sempre comia esfirra, porque são meus pontos fracos, massa, de preferência pizza, e aquelas esfirras abertas, sabe? Tipo, que vende no Habib's, que aqui em Brasília vende na padaria, que é uma delícia. E pra mim é o pior, assim, a tentação mesmo é a massa. E aos pouquinhos eu fui cortando uma coisa aqui, uma coisa ali, não foi uma coisa de imediato. Nisso também, depois eu vou tentar fazer um vídeo mais ou menos mostrando, mas tem tudo isso também no blog lá, todo esse processo, se vocês quiserem acompanhar isso melhor, dá uma passadinha no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada lá. E a partir daí eu comecei isso. Nesse início de processo, assim, desde a época que eu resolvi fazer cirurgia até desistir da cirurgia e começar a fazer esse emagrecimento, teve uma pessoa que foi bastante importante pra mim, assim, que ela me deu bastante força desde o começo, porque ela também estava passando pela mesma situação, que foi a Jaqueline Campos, que é a minha amiga que divide aqui o canal comigo. E a gente começou a cada vez ficar mais próximas, porque além da amizade que a gente já tinha, ainda tinha mais esse fator que estava unindo a gente. E começamos a dividir as dificuldades, as vitórias, e começamos a comentar uma com a outra, comemorar os quilos perdidos e contar as coisas que estavam acontecendo todas. E nisso a gente resolveu criar uma brincadeira aí que virou uma disputa, né? A gente começou a querer disputar quem vai perder mais peso, vamos ver, para poder ser um incentivo a mais, porque as duas passaram por uma fase complicada uma semana atrás, a gente estava as duas mal e as duas engordaram, né? E aí a gente resolveu que ia fazer essa meta. Aí a gente estipulou 15 quilos até final de outubro, até dia 31 de outubro. Lógico que 15 quilos para 2 meses é muita coisa, mas é justamente isso que a gente quer. A gente quer uma coisa pra gente correr e ver o que dá, entendeu? E quem perder mais peso dentro desses 2 meses, no final, na pesagem final, vai ganhar o prêmio, que é um perfume, né? Que a gente usa em comum, que a gente vai trocar esse, tipo, se eu ganhar, né? Lógico que eu vou ganhar, já falei pra já que ela tá perdida, porque é meu esse prêmio. E vai ser legal por isso, porque vai ser uma competição saudável e uma brincadeira legal que vai incentivar e vai dar, e já tá incentivando, né? Gente, desde o começo do processo, eu comecei o processo para fazer cirurgia com 148 quilos, como eu disse. Não tomei nenhum medicamento para emagrecer, só fiz reeducação alimentar, atividade física, acompanhamento com a psicologia, acompanhamento com a nutricionista e agora comecei a academia. Comecei com 148 quilos, hoje eu tô com... Não vou falar porque já que vai saber que eu tô quanto eu tô. Brincadeira. Eu tô com 133. Minha última pesagem eu tava com 133,5 kg. Então, eu já perdi bastante coisa que, tipo, peso que eu nunca perdi antes. Até porque eu nunca tentei perder peso, então não tinha como. Eu perdi todo esse peso nesse processo até aqui. E pretendo continuar perdendo aí e vou chegar onde eu quero, que é os 80, 78 quilos mais ou menos, que é o peso que eu quero. E meu prazo é até maio do ano que vem pra chegar a esse peso. Só que eu tenho, tipo, prazo que eu imagino, né? Lógico que tem contratempos no meio do caminho, tem altos e baixos, tem situações, mas eu estipulei esse prazo pra conseguir perder o peso que eu preciso. Eu entrei na academia, eu comecei esse projeto de emagrecer sem pensar na cirurgia com 136,5 kg. Né? Então, desses 136,5 kg que eu comecei na academia até
o prazo que eu tenho o prazo que eu me dei, tinha que perder 58 quilos. Agora já é menos, né? Mas eu tinha que perder 58 quilos para chegar ao peso que eu queria. E eu quero chegar até maio, junho esse peso, né, até os 78, 80 quilos, para poder dar entrada para fazer no processo de cirurgia reparadora que eu vou precisar, né? Porque no meu caso, meu corpo, eu fiquei muito gorda e fiquei flácida, ainda tive filho, todo esse processo, então vou ter excesso de pele sim para retirar e eu quero até junho do ano que vem, de 2014, tá começando a fazer essa parte de cirurgia reparadora, pra em agosto já tá legal, já tá tudo certinho e as coisas estarem do jeito que eu quero. Vamos lá, né? Vamos junto? Vamos nessa. Espero que vocês acompanhem a gente nesse processo aí. Sim, sempre que possível a gente vai estar aqui postando as coisas que estão acontecendo. Não vamos deixar de postar. A gente tem comprometimento com isso, né? A gente vê muita gente que começa assim, essas coisas de postar vídeo e tal, sobre emagrecimento, sobre qualquer outra coisa. E de repente a pessoa some e ninguém mais sabe da onde tá, a gente procura os vídeos e não acha mais, a pessoa simplesmente não atualiza as coisas, as informações. E a gente aqui somos, né, nós somos duas e nós temos esse compromisso. Se uma não puder fazer, a outra vai estar fazendo, e assim a gente vai atualizando sempre o canal para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo com a gente. Eu espero que a gente, nessa nossa luta aí contra a balança, a gente consiga ajudar outras pessoas também, convencer outras pessoas de que é possível, que se eu consigo, você consegue, todo mundo consegue. Mudar de hábito, mudar de vida. Dieta não é o certo. Então procura uma nutricionista, dá um jeitinho de procurar uma nutricionista. Eu sei que tem gente que não tem condição, mas tenta, porque vale a pena, tá? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Minha dieta, tudo que eu tô comendo, as coisas que estão acontecendo no meu dia a dia, eu normalmente coloco mais no blog, tá? Aqui vai ser mais pra gente ir dividindo a coisa da perda de peso mesmo, mas o dia a dia, as coisas que estão acontecendo mais de pertinho, vocês podem acompanhar no blog, tá? É isso, gente, tá? Vamos nessa, vamos junto, vamos mudar assim, vamos chegar lá, entendeu? A gente já conseguiu perder, tipo, a Jaca já perdeu 15 quilos, eu já perdi quase isso, e se a gente consegue, vocês conseguem também, tá? E a gente tá aqui pra se apoiar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês deixam num comentário que eu respondo, a gente vai responder todas pra vocês. E não esqueçam, né, gente? Se vocês assistiram o vídeo, gostaram do vídeo, deu o joinha aqui embaixo e se inscrevam no canal pra estar acompanhando aí a gente nesse processo. E vamos junto, vamos nessa. Um beijo, até mais, tchau, tchau.